Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais informações sobre geometria espacial. Hoje nós vamos falar sobre sólidos de revolução. Sólidos de revolução são obtidos a partir de uma figura plana que gira em torno de um eixo. Então eu tenho um eixo e em torno dela uma figura vai girar. Observe o primeiro sólido de rotação que a gente vai ter é o cilindro. O cilindro é obtido a partir do giro de um retângulo em torno de um eixo. Então eu tenho um retângulo, um dos lados do retângulo está sobre o eixo e eu giro ele. E aí eu obtenho o cilindro, como na figura, tá vendo? Beleza, o cilindro ele é composto de duas bases circulares. Uma base na parte de cima, uma base na parte de baixo, congruente. Isso faz ele lembrar um prisma. Porém, lembre, o prisma é um poliedro e não pode ter figuras arredondadas. Lembra da aula de prisma? Clica aqui no card para rever ela qualquer coisa, ok? Vamos então pegar esse cilindro, fazer um corte nele aqui e planificá-lo para ver como ele fica. Então, olha só, planificando o nosso cilindro, a gente vai ter dois círculos e um retângulo, tá? Vamos ver os elementos desse retângulo. Veja que a altura desse retângulo é exatamente a altura do nosso cilindro, ok? E o tamanho da base desse retângulo é exatamente o tamanho da circunferência que eu tenho aqui. Lembre que a expressão é dada por 2π vezes r, que é o raio que a gente tem aqui, ó. Tá bom? É o raio dessa circunferência. Ok? Vamos ver agora deduzir algumas fórmulas lá. Então vamos lá. O cilindro é composto de duas bases. A área da base é dada por πr², porque é uma circunferência, tá? Primeira fórmula que você tem aí. A segunda, a gente tem a área lateral. A área lateral, a gente acabou de ver, é um retângulo, onde a base é 2πr e a altura é h. Então, a área lateral é dada pela expressão 2πr vezes h. Base vezes altura. Essa é a área lateral. Então, usando essas duas formulinhas como base, a gente pode estipular que a área total vai ser 2 vezes a área da base mais a área lateral. Mas por que 2 vezes a área da base? Porque eu tenho duas bases, uma na parte de cima, outra na parte de baixo. Então, 2 vezes a área da base, 2 vezes πr² mais 2πr vezes h, ok? Beleza. Coloca o 2, o π e o r para evidência e a fórmula vai finalizar assim, tá bom? Então, sobre a área do cilindro, a gente tem essas três expressões aqui. Essa aqui vai ser mais rápido para vocês usarem, tá? Essas três expressões, memoriza ela aí. O que a gente pode falar agora do volume do cilindro? Bom, vamos analisar a figura. A figura lembra muito um prisma. E essa circunferência aqui, essa área, ela vai se repetindo indefinidamente durante todo o prisma, ó. Ela vai se repetindo aqui, indefinidamente. Quantas vezes ela se repete? H vezes. Então, eu posso falar que o volume, que é a capacidade dele, vai ser a área da base vezes H. Ou seja, a área da base é πr², então o volume é πr² vezes H. Sempre isso, sem problema nenhum, para o nosso cilindro, tá bom? As 4 formulinhas aí para você na tela. Nosso próximo sólido de revolução é o cone, tá? O cone, como que a gente obtém o cone? A gente vai girar, olha só, um triângulo em torno de um eixo. Então aí a gente colocou um triângulo retângulo, o eixo passando pela altura desse triângulo, e eu faço um giro nele. Ao girar ele, eu vou obter o cone, tá? E aí vamos para os elementos desse cone, né? Quem são eles? Aqui eu vou ter o raio da base, tá? Vou chamar de R. Aqui eu vou ter a altura do cone, que é exatamente onde forma 90 graus com a base. E esse elemento aqui, que aparece diferente, é chamado de geratriz, tá? Então, geratriz, vou representar por G. E a gente já pode ver
que a geratriz a gente consegue calcular em função do raio e da altura usando o Teorema de Pitágoras. Porque triângulo retângulo, g ao quadrado é igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Ok? Sem problema nenhum. A base do nosso cone é circular. Então, a área da base é dada também pela expressão πr². Agora nós vamos ver a área lateral. Para entender um pouco mais da área lateral, vamos planificar esse cone. Está aí o cone planificado, tá? Então, a gente tem a base, que é uma circunferência, e a gente tem essa figura aqui. Essa figura é chamada de setor circular, tá? Então, veja só, a área da circunferência é a base do cone. E a área lateral é a área desse setor. E a gente consegue deduzi-lo por uma fórmula, né? Então, agora a gente vai tentar deduzi-lo. Bom, a gente tem o seguinte. Se eu tivesse aqui uma meia circunferência certinha, ó, concorda que o comprimento da minha meia circunferência seria metade e a área da minha circunferência também seria metade. Então, se tivesse 180 graus certinho aqui, ó, no lugar desse alfa, eu teria exatamente meia circunferência com meia volta e meia área. Se eu tivesse 1/4, pensa aqui em 1/4, 90 graus, eu ia ter 1/4 do comprimento da circunferência e 1/4 da área da circunferência. Então, a gente consegue ver que a área da circunferência, de qualquer circunferência, é diretamente proporcional ao tamanho, ao comprimento dessa circunferência. Então, a gente consegue montar uma regrinha de 3. Ó. A área da circunferência é diretamente comparada com o comprimento da circunferência. Então, significa que a área desse setor nosso, que a gente quer calcular, é diretamente ligada ao comprimento da linha da circunferência que fica nesse setor, que a gente chama de arco. Então, veja, setor é o interior, arco é uma parte da linha da circunferência. Então, aqui é o arco. Ok? Vamos agora substituir os elementos que a gente tem aí. Tá? Então, a gente tem a área da circunferência inteira, π vezes r'. Eu vou usar o r' aqui para não confundir com esse r, porque eu peguei uma circunferência qualquer, tá? Está diretamente ligada ao comprimento da circunferência, 2πr'. A área lateral, que é a área do nosso setor, ela está diretamente ligada a esse arco aqui, ao comprimento desse arco, que por enquanto a gente vai chamar de C, ok? Então, se isso é uma regra de 3, multiplica em cruz e isola o AL. AL vai ser igual a C vezes essa parte aqui, vai ficar C que multiplica πr², e passa esse que vai multiplicar, já passa dividindo, 2πr. Então, alguns elementos aí a gente já pode cancelar, né? O π vai embora com esse π e o r vai embora com esse r. Ok. Vamos verificar agora quem é quem no que sobrou. Comprimento vezes raio sobre 2. Tá. Vamos lá. Quem é esse raio aqui, ó? Esse é o raio do nosso setor. Ele é esse raio aqui, ó. Esse raio aqui, tá? Então, esse raio veio da onde do nosso cone? Ele é exatamente a geratriz, ó. Então, essa geratriz vira raio nesse setor. Então, ao invés de eu usar o R aqui, eu vou trocar essa parte por G de geratriz, que essa informação a gente vai ter e fica mais claro para nós. Agora, quem é o comprimento? Observa só que o comprimento disso daqui é exatamente isso daqui, ó. É o contorno inteirinho
dessa circunferência nossa. Porque para ele estar apoiado aqui, ó, na hora que ele abriu, eu fiz o recorte da base. Então aqui, ó, na hora que eu faço essa meia volta, ela tem que encaixar certinho aqui. Claro que o meu desenho está bem desproporcional, né? Não iria encaixar nunca. Mas é essa a ideia. Essa parte aqui tem que encaixar na base. Então o meu arco é o contorno dessa circunferência. Circunferência de raio é rão. Então eu vou trocar o Czinho lá embaixo, na nossa fórmula, pelo contorno da circunferência. 2π é rão. Veja que esse daqui, ó, não tem nada a ver com esse daqui, tá? Então, a nossa fórmula, a área lateral, vai ficar o seguinte. 2π é rão vezes g, tudo isso sobre 2. Cancelando o 2 com o 2, a gente tem que vai sobrar π vezes rg. Então, a fórmula da área lateral é dada pela expressão π vezes r vezes g, πrg, tá bom? E a área total? Bom, a área total aqui é direto, é a soma da área da base mais a área lateral. A área da base, πr², mais a área lateral, πrg. Põe o π e o r em evidência. Sobra quem? Sobra R e sobra G. Essa daqui é a fórmula da área total, por um AT aqui, para a gente finalizar. Então, essas três formulinhas é para falar da área do cone. Ó. As três formulinhas que eu tenho aqui. E a gente já viu aqui também a geratriz. Maravilha. Falta agora a gente estabelecer uma relação para o volume. O volume, bom, que figura que se assemelha ao cone? A gente tem as pirâmides, né? Só que esse cone é uma pirâmide de base circular. A gente não pode usar o termo pirâmide matematicamente, porque pirâmide é um poliedro, tá? E poliedro não pode ter segmentos curvos, tá bom? Então, mas mesmo assim, para a gente definir o volume, essa figura me lembra muito bem o cone, a pirâmide de base circular. Da mesma forma que a gente fez a definição do volume da pirâmide a partir de um prisma, a gente pode fazer um cone a partir de um cilindro, tá? Do mesmo jeito daquele raciocínio. E nós vamos chegar na expressão área da base vezes altura. Só que essa área da base não se repete em todos os termos igualmente aqui em cima. Ela vai diminuindo. E a gente viu nas pirâmides, se não viu, clica no card. Se não lembra, né? A gente viu nas pirâmides que isso vai dar um dividido por 3. E aqui no cone é a mesma coisa, tá? Então é a mesma forma de demonstrar. Eu vou ter 3 pirâmides encaixadas num prisma, tá? Esse prisma, para a gente demonstrar, ele tem que ser um pouco peculiar, mas não tem problema nenhum, tá bom? Nosso terceiro sólido de revolução é a esfera, tá? A esfera se obtém através de uma circunferência, girando em torno de um eixo que passa pelo seu diâmetro. Então, ao girar a meia circunferência, eu obtenho uma esfera, tá? E aí a gente tem a nossa esfera. Bom, vamos começar falando do volume da esfera. Então, considere aí na nossa figura a esfera de E, de raio R, e um cilindro equilátero de raio R. Cilindro equilátero é aquele que tem o diâmetro da base igual à altura, tá? Então, tanto o diâmetro da base quanto a altura desse cilindro medem 2 R's, tá bom? É um quadrado, se você fizer uma seção nele. Então, eu tenho a minha esfera e um cilindro equilátero. Ambos estão apoiados pelo mesmo plano, tá? Agora, observe o que eu vou fazer com o cilindro. Esse cilindro, eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar o cone na parte de cima e o cone na parte de baixo, restando apenas o sólido S. Consegue perceber isso? Então, eu tiro do cilindro 2 cones, um em cima e um embaixo, e eu vou fazer ele ficar só com essa figura, que fica mais ou menos assim, ó.
Então eu vou tirar isso aqui do nosso cilindro. Essa parte aqui, ó, vai embora. Essa de cima e essa de baixo. Vou recortar tirando 2 cones, ok? Restou esse sólido aqui, ó. Esse sólido aqui, tá? Beleza. Agora é o seguinte, imagina então um plano atravessando os 2 sólidos e fazendo um corte. Então, ó, vou cortar em qualquer lugar a circunferência aqui e na mesma altura vou cortar esse sólido aqui assim, tá? Quando eu tirar essas tampas, eu vou formar essas 2 figuras aí, ó. A área de uma circunferência e a área de uma coroa. A área da circunferência, que eu vou chamar de A1, é πr ao quadrado, ok? A área da circunferência da coroa circular, eu vou chamar de A2, ela é calculada como? A área circular é calculada da seguinte forma. É a área da circunferência maior menos a área da circunferência menor. Maravilha. A área da circunferência maior, ela tem o A raio rão que a gente está usando aí. Então, é π rão ao quadrado. A área da circunferência menor, a parte branca, ela tem o Dzinho de raio. Então, é menos π Dzinho ao quadrado. Colocando π na evidência, a gente vai ficar com rão ao quadrado menos Dzinho ao quadrado. Ok? Essa daqui é a nossa coroa circular. Aparentemente não tem nada a ver com a fórmula da nossa circunferência. Porém, olha só, quem é esse Dzinho aí? Esse Dzinho é exatamente essa distância daqui, ó. Daqui até aqui. Dzinho. Porém, como isso daqui era um cilindro equilátero, aqui eu vou ter um triângulo retângulo com 45 graus, um triângulo retângulo isósceles. Então, esse Dzinho também está aqui, ó. Então, quer dizer que essa altura aqui também é Dzinho. Olha só, Dzinho ao quadrado não. E aqui é o meu rainho da circunferência. E aqui é o raio da circunferência inteira, o raião. Então, eu consigo uma relação aqui, que o raio ao quadrado é igual ao Dzinho ao quadrado mais r'inho ao quadrado. Eu vou trocar r'inho aqui, então isola ele. R'inho ao quadrado é igual a rão ao quadrado menos Dzinho ao quadrado. E vou substituir ali. Vai ficar π, que multiplica rão ao quadrado menos Dzinho ao quadrado. Obtemos o seguinte, que a área da circunferência que a gente tirou da esfera é igual à área da coroa circular que ficou no cilindro. Então, a área são iguais. Se as áreas são iguais, pelo princípio de Cavalieri, se tiverem a mesma altura, 2 sólidos com áreas iguais, se tiverem a mesma altura, tem volumes iguais. Então, olha só, aqui a área é igual a essa. E eu podia ter feito isso em qualquer lugar da esfera ou do cilindro. A altura é igual, 2 R's aqui também é 2 R's, né? Porque se está assim 2 R's, aqui também é 2 R's. Então, pelo princípio de Cavalieri, o volume dessa esfera é igual ao volume do que sobrou aqui. Olha só, então, como nós vamos definir isso. O volume da esfera é igual ao volume do nosso sólido, tá? Vou chamar ele de S. É esse sólido aqui que sobrou, ó. Quem é esse sólido? Então, o volume da esfera, vou continuar aqui no cantinho. O volume da esfera é igual a volume do cilindro menos o volume de 2 cones. Não foi isso que a gente fez?
A gente deduziu, pelo princípio de Cavalieri, que o volume da esfera vai ser igual ao volume desse sólido. E esse sólido foi obtido a partir de um cilindro que eu retirei 2 cones. Então, o volume da esfera é o volume do cilindro tirando 2 cones. Então, o volume da esfera vai ficar πr ao quadrado vezes r, que é a base do cilindro vezes a altura dele, vezes 2 r's, né? Menos 2 vezes o volume do cone. O volume do cone é a base, que é a mesma circunferência, πr ao quadrado, vezes a altura dele. A altura dele é r, é só o raio, é daqui até aqui. Opa, vocês não estão enxergando. Daqui até aqui só, tá? Tudo isso dividido por 3. Dando uma organizada, a gente vai ter que o volume da esfera é igual a 4π vezes r ao quadrado dividido por 3. Fazendo um pouco de álgebra, você chega nessa expressão aqui, tá bom? Que maravilha, hein? Vamos agora definir a área da superfície esférica, ou seja, a área que envolve a esfera, aquela camadinha bem fina. E é essa ideia mesmo. Observe essa figura que eu coloquei aí na tela. Então perceba, eu fiz uma esfera dentro da outra, tá? Considere que a esfera de centro O e raio R e outra esfera de mesmo centro O e raio R mais um tiquinho. Esse tiquinho eu estou chamando de H aí na figura. Essa camadinha, que é a diferença entre as duas, é o que eu chamo de área da esfera. Então veja, quando esse H for tão pequeno, ele vai ser exatamente a superfície da esfera. Então a partir disso nós vamos deduzir. A gente pode falar que essa capinha, ela tem um volume, né? Esse volume a gente pode dar pela expressão, que é a área toda em azul vezes o H, que é o espacinho. Então, a área que eu tenho ali vezes o H é o volume dessa camadinha fina, né? Pensa que essa camadinha, se eu esticar ela, recortar ela e esticar ela forma aproximadamente um retângulo. É essa a ideia, tá bom? Então, é isso que eu tenho. Então, a área da esfera, ela vai ser dada por o volume dividido por H. É o volume da camadinha dividido por H. E quando esse H não existir, essa camada vai ser exatamente a nossa superfície. Quanto mais fina a camada, mais próxima de A estará desse valor aí. O volume da camada esférica é a diferença entre as duas esferas. Então, eu posso falar que o nosso V, o volume dessa camadinha em azul, ele é dado por quem? É dado pelo volume da esfera maior, menos a esfera menor. Ok? Beleza. Isso daí significa que é 4/3 de π vezes R mais Hzinho, que é o raio de toda a esfera, ao quadrado, claro, ao cubo, menos 4/3 de π R ao cubo. De novo, estou errando aqui, hein? Beleza? Então, esse volume vai ser isso. Bom, aqui tem uma soma de cubo, tem que abrir ela, colocar coisas em evidências, a gente vai chegar na seguinte expressão depois que a gente organizar ela, tá? Que o foco da aula não é esse. 4/3 de πh, que multiplica 3r² mais 3rh mais h ao quadrado. Então, o que eu fiz aqui? Eu abri essa soma de cubo e depois eu coloquei em evidência 4/3, o π e o h. Ok, mas veja, eu não quero o volume, eu quero a área. Para que a área apareça, eu vou ter que dividir por h. Então, se eu pegar o volume e dividir por h,
eu também posso fazer isso na expressão toda aqui. Vou dividi-la ela toda por H. 4/3 de πH, que multiplica tudo que está entre parênteses. Beleza? Tá, eu coloquei um 4 aqui, ó, que viagem. Aqui é H. Para quê? Eu dividi por H desse lado, divido por esse, e ó, esse H vai embora com esse, restando somente, continuar aqui, 4/3 de π, que multiplica 3r ao quadrado, mais 3r vezes h, mais h ao quadrado. Na hora que eu fizer essa distributiva, perceba que o único termo que não vai ficar em função de h é o primeiro, tá? Isso é importante, então. Então, vamos distribuir esse 4π sobre 3, 4π sobre 3 para todos os termos que tem aí. Nós vamos ficar com o seguinte, que o volume sobre h é igual a 4/3, só que ó, esse 3 vai embora com esse 3, então vai ficar 4πr² mais. Aí, na hora que eu distribuir aqui, esse 3 vai embora com esse 3. 4RH mais. E esse 4/3 vai ficar nesse. 4/3 de πh ao quadrado. Então, essa é a expressão da área da superfície esférica. Porém, veja só, essa superfície esférica, ela está em função de h. E esse h não existe na superfície. Então, esse h, ele tende a zero. Na matemática, quando um valor chega a zero, ele é muito próximo, mas ele nunca será zero. Porém, quando ele tender a zero, ele for tão pequeno que ele tende a zero, essa parte aqui e essa parte aqui também vão zerar, porque estão em função de h. Então, a área da esfera é dada pela expressão 4πr². Olha aí, então. Então, a gente deduziu tudo sobre sólidos de revolução, são sólidos que aparecem no vestibular. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima, galera. Tchau, tchau!